Olá, gente linda! O vídeo de hoje é mais um do quadro E Agora Nutri e eu vou falar pra vocês mais uma vez sobre ganho de peso e ganho de massa muscular. Um dos meus vídeos recentemente mais vistos no canal é um vídeo que eu falo sobre ganho de peso e ganho de massa muscular. E como eu falo naquele vídeo, e eu reforço e eu falo novamente agora, vídeos e conteúdo sobre ganho de massa e ganho de peso é ainda um pouco escasso, não é uma coisa que você tem tanto acesso assim. Então eu resolvi fazer mais um vídeo reforçando alguns pontos e dando algumas dicas extras que não tem naquele vídeo. Se você não viu aquele vídeo ainda, eu vou deixar um card, você pode assistir. Mas eu vim trazer algumas dicas extras então sobre ganho de peso, principalmente ganho de massa muscular. Se você for uma pessoa bem magrinha, você pode ganhar peso com... você pode ganhar o peso sem necessariamente fazer atividade física, né? Porém, o que acontece? Quando a pessoa é muito magrinha, é muito difícil ganhar peso sem atividade física. E, por exemplo, você pode aumentar a sua alimentação, fazer as dicas que eu coloquei da outra vez, colocar azeite de oliva não só na salada, mas como no prato todo, acrescentar um ovo sempre a mais na sua refeição. Então, por exemplo, fazer o seu prato, tem a carninha lá, mais um ovo cozido além disso. Porém, a chance de você ganhar só gordura é bem grande, tá? Ou você se ganhar um pouquinho de massa muscular é uma coisa que você vai ter que comer demais pra manter. E mesmo assim, é bem difícil. Normalmente a gente tem um ganho, então se você quer realmente ganhar peso, você for magrinho, você quer realmente ganhar peso, a forma mais fácil e mais duradoura é realmente utilizando o ganho de massa muscular. Você pode fazer as estratégias que eu falei sem problema nenhum, mas o ideal é se você incluir alguma atividade física de musculação, você não faz aeróbico, tá? Porque aeróbico você vai gastar gordura, você faz musculação que é pra você ganhar músculo. Tende a você ter esse ganho, então, realmente de peso e de massa muscular. Muita gente me pergunta constantemente sobre pré e pós-treino. Só um adendo, tá? Eu recebo muitas coisas no comentário, recebo em direct de Instagram pedindo dieta. Gente, eu não posso prescrever dieta pra vocês. Mesmo pago, não tem como. Um nutricionista, pelo código de ética, não pode atender ninguém à distância. Nem que seja uma coisa que eu quero fazer uma caridade, entendeu? Eu não posso fazer isso porque é contra o código de ética. A gente não pode atender nenhuma pessoa à distância. Tem que ser ao vivo. Então, se você for de Barra Velha e região e tiver interesse em consultar comigo, eu vou deixar aqui os telefones da clínica que eu atendo aqui em Barra Velha, pra você que você quiser marcar uma consulta. Eu atendo essa questão de ganho de peso, de ganho de massa muscular também. Super importante, o que muita gente confunde, tá? Na nutrição, o pré-treino, ele é mais importante que o pós-treino. Nossa, mas todo mundo fala pós-treino, enfim, o que acontece? O pós-treino, o teu corpo vai estar querendo muito proteína. O pós-treino ele vai ser válido se você tiver, nos primeiros 15 minutos, uma oferta de proteína de rápida absorção. Qual é a proteína de rápida absorção que a gente mais conhece? O Whey Protein. Por isso que o Whey Protein ele é legal sendo pós-treino nesses primeiros 15 minutos. Por isso que na sua academia, provavelmente você já viu alguém saindo do treino, pegando o pozinho, uma coqueteleira com o pozinho no armário, enchendo de água e tomando ali mesmo, porque precisa ser nesses primeiros 15 minutos. Se a sua casa for muito longe da academia, você demora mais que isso pra ir pra lá, o ideal é realmente levar o pozinho junto, terminou o exercício, já toma. Porém, se você não tiver proteína antes do treino disponível na sua corrente sanguínea, enfim, disponível pra você, é muito difícil você ganhar massa muscular só com o teu pós-treino, entendeu? O pré-treino, ele vai garantir que você consiga fazer atividade física por mais tempo, sem ter aquela questão de cansar muito. Porém, antes de fazer o meu exercício, eu vou lá e como uma fruta sem casca, ou eu como um chocolate, ou como um pedaço de pão branco, sei lá. O seu índice glicêmico vai subir bastante, então a tua glicose no sangue vai ser bem alta. Você vai fazer exercício, você vai captar muito essa glicose e ela vai cair muito rápido. Então nos primeiros 5, 10 minutos do treino você vai estar lá, muito forte, fazendo muito rápido e depois você vai cansar, ter aquela fadiga, não conseguir prosseguir com o treino. Como é que a gente muda isso? Utilizando um carboidrato de baixo índice glicêmico antes do treino. Que seria a nossa amiga maravilhosa batata doce. Porém, pode ser um arroz integral também, um pão integral, pode ser uma fruta com casca, ou com aveia e chia, enfim. Qualquer coisa que transforme esse carboidrato em complexo faz com que você tenha aumento da glicose devagar, então você vai fazendo atividade física, vai utilizando a glicose, mas ela vai aumentando e vai se mantendo alta também, não tem aquela queda, você não fica cansado. E é importante no teu pré-treino, por exemplo, se você só vai tomar uma dose de whey, eu prefiro passar para os pacientes, muitas vezes, se eles não têm como fazer uma refeição legal.
Se eles tiverem como fazer, se você tiver como fazer uma refeição 1 hora e meia antes do seu treino, e você puder incluir, por exemplo, uma proteína boa, então um sanduíche de pão integral com patê de atum, com patê de frango, ou comer um ovo, sabe, alguma coisa assim, nesse sentido, ter um carboidrato complexo, ou integral, ou batata doce, ou com aveia, alguma coisa assim, e ter uma proteína. Muitas vezes tem paciente que não tem muito tempo, eu coloco uma vitamina ali, porque vai ter o leite, que seria proteína, e vai ter a fruta e a aveia, enfim, de carboidrato de baixo índice glicêmico que a gente vai ajustar ali. Se você não tiver como fazer essa refeição, eu coloco whey antes. Eu coloco eles comerem alguma coisa de baixo índice glicêmico e boto whey. Porque daí eu consigo manter o seu corpo com proteína durante o exercício, ele já vai utilizando. E muito provavelmente, se o seu treino for de 1 hora ou um pouco menos, quando você terminar o exercício, você ainda vai estar absorvendo whey. Então essa primeira janela de oportunidade ali, das 15 minutos, você vai estar absorvendo whey que você tomou antes. Então é muito mais importante você tomar ele antes do que tomar depois. Porque se você for começar a fazer o exercício e seu corpo não tiver proteína, ele vai começar a utilizar o músculo que você já tem para construir músculo novo. Então você vai estar destruindo uma parede para construir outra, o que não adianta nada. Se você tiver a oportunidade de tomar whey antes e whey depois, melhor ainda. Ou eu nunca gosto de colocar tanto whey antes e whey depois. Eu sempre gosto de colocar uma proteína e um carboidrato, uma proteína, eu digo sem ser whey, né? Uma proteína natural antes e o whey depois, ou ao contrário, um whey antes, junto com um carboidrato de baixo índice glicêmico, e depois, por exemplo, depois de uma meia hora que você fez exercício, você pode fazer uma refeição com a proteína normal novamente, porque ela vai também voltar para o seu corrente sanguínea e você vai continuar fazendo essa digestão, e depois, durante a noite, por exemplo, ou no outro dia, depois de 12 horas, também tem que ter uma outra proteína, tá? É bem importante, então, se você faz atividade física durante a noite ou de tardezinha, no café da manhã é importante ter uma proteína, porque a tua síntese proteica começa a ter um pico maior depois de 12 horas. Por que eu falo que é complicado você colocar uma proteína logo antes do teu exercício que não seja whey? Ou você comer algo que não seja whey depois não vai fazer tanto efeito se você não tiver ele antes. A proteína demora de 3 a 9 horas para ser digerida. Então, se você não fizer não comer uma proteína antes e comer só uma proteína natural depois, o que pode acontecer? O teu corpo vai demorar 3 horas ainda para digerir aqui. Então, mesmo que você coma logo depois, ainda a tua síntese proteica só vai começar 3 horas depois. Por isso que é muito importante ter a proteína antes. Eu gosto da natural antes, 1 hora e meia antes, porque daí o corpo começa a digerir, já vai ter ela ali pronta pra atividade física. Quando acabou a atividade, você joga o whey, então tem tanto uma de rápida absorção quanto uma de lenta, e ele vai aos pouquinhos conciliando os dois. E o teu ganho proteico e o teu ganho de massa muscular vai ser maior. Eu falo muito de proteína de origem animal, mas também existem a de origem vegetal, que pode ser super utilizada se você for vegetariano ou se você for vegano também. A lentilha, a ervilha, o próprio feijão, o grão de bico e a soja são fontes, e a quinoa também. A quinoa ela é um pouquinho mais cara, mas ela é muito boa. São fontes proteicas que você pode utilizar sim, e que elas têm uma grande porção proteica. Agora, como eu tava no inverno, às vezes o meu jantar de pós-treino era um creme de ervilha, porque a ervilha tem bastante proteína, é uma fonte vegetal, é um creminho mais leve, você não fica, a proteína vegetal, você não fica tão pesado também. Quem tem um pouco de dificuldade de digestão, principalmente se treina à noite, tem que fazer o pós-treino como última refeição, a proteína vegetal às vezes é uma ótima opção, porque você não fica pesado, você digere um pouco mais rápido. Então é melhor. Então, para esses casos até funciona um pouco melhor. São outras opções de proteínas também para utilizar. E quanto a suplemento, eu falei muito do whey, mas nós também temos a albumina e também temos o BCA. O BCA, muitos whey já vem com BCA, então é difícil, normalmente eu peço pra pessoa comprar um whey que já tem BCA. O ideal é que tenha pelo menos de 4 a 6 gramas por porção de BCA. Mas se a pessoa quiser utilizar o BCA separado, ou por exemplo, quer utilizar um antes e um depois do treino, o BCA, o único empecilho dele é que pra ele ter uma função top, bem legal no seu corpo, ele teria que ser ingerido cerca de 6 gramas por vez, né? Então, por exemplo, se você for utilizar de pré-treino, tem que ser 6 gramas de BCA. Em forma de cápsulas, acaba sendo muitas cápsulas, ou de tabletes, às vezes tem que ser 12 às vezes tem que ser 12 cápsulas ou 12 tabletes. E daí os pacientes não curtem muito, porque realmente é muita coisa. O BCA, que é em forma de pozinho, funciona um pouco melhor. Às vezes os suplementos na tabela que eles colocam
3, 4 gramas para comer por vez. Isso não adianta, não vai ter realmente a função de síntese proteica efetiva, né? O ideal seriam 6 gramas, então por isso eu acabo não prescrevendo tanto o BCAAs separado, pelo fato de ser difícil de você encontrar um suplemento que tenha essa gramatura e seja fácil de tomar ao mesmo tempo. O whey acaba sendo um pouco mais prático e o whey tem que ter pelo menos 20 gramas de proteína por porção, o que é bem fácil de encontrar hoje em dia. A albumina eu prescrevo muito para pacientes que são bem magrinhos, realmente. A albumina é a proteína da clara do ovo. Ela é ótima, só que ela não é de rápida absorção. Então você não vai poder utilizar ela ali naqueles 10 minutinhos depois do treino, ela não vai ter efeito, porque ela realmente vai demorar de 3 a 9 horas para ser digerida. Mas ela funciona muito para pacientes que não conseguem comer tanto ovo, por exemplo, e querem tomar no café da manhã, não vai muito bem o ovo, dá para utilizar a albumina junto com leite e banana, por exemplo, como uma vitamina. Funciona super bem, é uma proteína barata. Ela não é de rápida absorção, mas ela é boa também e ela é barata, só que tem que encaixar de outras maneiras ali na dieta. Pode ter ficado um pouco confuso? Pode, porque eu penso muita coisa e eu não consigo explicar tanto. Então para meus pacientes é mais fácil, porque eu pergunto o que eles podem comer antes e podem comer depois, eu explico rapidinho e prescrevo a dieta. Mas explicar o mecanismo para vocês realmente é um pouco difícil. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Então vamos lá. Se você não pode fazer uma refeição 1 hora e meia antes do seu treino, o ideal é você tomar o whey antes, sim. E depois que você terminar o exercício, você come alguma coisa de proteína natural. Um ovo, um frango, um peixe, uma carne, alguma coisa desse gênero. Se você tem como fazer comer alguma coisa antes, então 1 hora e meia antes, ou até 2 horas antes, você vai lá e come um iogurte com uma fruta, um leite com uma vitamina, ou uma proteína, um ovo, come uma carne, come um frango, enfim, qualquer coisa. Depois que você faz exercício, você pode tomar whey depois sem problema nenhum, tá? Mas eu ainda, como nutricionista, considero a refeição pré-treino mais importante. Tem uma dúvida bem grande que muita gente pergunta e eu acho muito pouca resposta na internet. Pode tomar whey durante o exercício? Pode. Muita gente não consegue porque o whey acaba sendo uma coisa que pesa. A proteína é uma coisa que demora um pouco para digerir, por mais que o whey seja mais rápida, ela pesa bastante. Então a tendência é você ficar estufado, ficar enjoado. Por exemplo, o Júnior não consegue tomar whey nos treinos de abdominal dele, porque ele se sente muito enjoado e não consegue fazer abdominal. Então nos dias que ele faz abdominal, ele toma whey ou antes ou depois, depende da refeição que ele fez, enfim. Eu já não tenho problema nenhum no treino de abdominal, eu sempre tô tomando e durante o treino, então pra mim não tem problema. Eu faço uma refeiçãozinha antes, eu preparo meu whey e vou tomando ele enquanto vou fazendo exercício. Quando termina eu tomo o restinho, que daí vai ter um pouquinho mais ali, e depois eu faço uma refeição pós-treino ali, normalmente tem ovos ou uma carne, alguma coisa assim. Esse é o jeito que eu encaixei na minha dieta. Mas eu volto a falar que por mais que eu dou dicas aqui, se você quer realmente um resultado bom, o ideal é você procurar um profissional nutricionista. E como eu falei, se for de Barra Velha e região e quiser consultar comigo, eu vou deixar os telefones da Clínica Secure que eu atendo aqui em Barra Velha, aqui embaixo. Espero muito que tenham gostado do vídeo, um super beijo, até a próxima. Tchau! Oh, baby, I love your